Vai, vem você. Você tem certeza? Vamos lá? Pensa, 3, 2, ação! Sorria com alegria, viva a vida com sabedoria. Mais uma edição do Rav Seni Responde, o quadro que você já está apaixonado por ele. Eu tenho certeza que você não consegue ficar sem assistir. O Rav Seni Responde de hoje recebe uma pergunta muito interessante do nosso seguidor. Mandou lá pelo direct, na caixinha de perguntas do Instagram. Ele mandou o seguinte: Rabino, qual o nome dele? É Caio Sanas. Ele pergunta o seguinte: Rabino, o que é esse cream cracker que vocês comem na Páscoa judaica? Ai, mamãe, me dá um biscoitinho, anda assim, diz que sim, mamãe, me dá um biscoitinho, dá, mamãe, diz que sim, me dá um biscoitinho, sim. Você está falando da matzá. A matzá é o pão de Pesach, que é a Páscoa judaica. Pesach celebra a saída do povo de Israel, a libertação de Am Israel da escravidão do Egito. 210 anos de escravidão. E a Yetziat Mitzrayim, que é a base da fé de Israel, aonde Hashem, ele se revela de uma forma única na história da humanidade, quebrando as regras da natureza, desde as 10 pragas, a abertura do mar, 49 dias depois no Monte Sinai, se revelando, outorgando a Torá para Am Israel. A matzá ela é a protagonista da festa de Pesach e a Torá ela é clara. A Torá ela diz no Sefer Shemot, se você abrir no livro de Shemot, no Perek Yud Beit, no Pasuk Yud Het, a fonte dessa mitzvah tão especial, que diz o seguinte: Barishon be'arba'asar yom lachodesh, ba'erev tochlu matzot. No 14º dia do mês de Nissan, ba'erev, de noite, tochlu matzot. Vocês vão comer as matzot. Ad yom ha'echad ve'esrim lachodesh ba'erev, até o final da festa de Pesach. São 7 dias de festa, fora de Israel, 8 dias de festa, e nós temos o dever, a mitzvah da Torá, de comer a matzá na noite do Seder. E essa matzá, ela tem 2 conotações. A primeira conotação é lechem oni, é o pão da pobreza, porque no começo do Magid, nós falamos Alachma niadi achalu avatana behara de Mitzrayim. Esse é o pão da pobreza que nossos antepassados comeram na terra do Egito, ou seja, os escravos, eles eram alimentados com essa matzá, porque é um pão que enche a barriga dos escravos por muito tempo. Nós quebramos a matzá antes de falar o alachmania. Uma das simbologias é que o escravo ele não sabe o que ele vai ter para comer no dia seguinte. Então ele guarda um pedaço e o outro ele vai comer agora. Amanhã, quem sabe, ele vai precisar. E a gente esconde um dos pedaços para o afikoman e sobre o outro nós recitamos uma guid e devolvemos para a nossa keará. Só que no começo do Seder ela tem essa conotação do pão da pobreza. Já no final é o pão da emuná, é o pão da geulá, é essa matzá que eles na saída de Mitzrayim, naquela noite eles saíram com tanta agilidade, eles precisavam sair com pressa, berripazon, eles precisavam sair naquele instante porque eles já estavam se impurificando de tal maneira que se a saída não fosse imediata, eles não conseguiriam se libertar mais dos graus de impureza que estavam alcançando já o 49º grau de Tumá. Se chegassem no 50º, já não seria possível tirar Mitzrayim de dentro do coração, de dentro da essência do povo de Israel. Porque tirar o povo judeu do Egito é muito fácil, mas tirar o Egito do povo judeu foi um processo das 10 pragas, de toda a saída milagrosa, para eles se desvincularem aos poucos de toda aquela idolatria, de toda aquela impureza concentrada na figura do faraó, que se intitulava um Deus, que se intitulava uma entidade. Eles adoravam o rio Nilo, eles adoravam o Cordeiro, faziam idolatria para o Cordeiro, por isso que foi justamente o Cordeiro escolhido como o Korban Pesach,
Na véspera da saída, eles já separaram esse cordeiro. E os egípcios, olhando a sua idolatria sendo sacrificada, e eles não fizeram nada. Por isso que o Shabat que antecede a festa de Pesach se chama Shabat Hagadol, o grande Shabat. Por que é o grande Shabat? Porque aconteceu um grande milagre naquele Shabat, antes deles saírem do Egito. Os egípcios viram o seu Deus sendo amarrado, sacrificado, o sangue sendo passado nos batentes das portas, e eles não fizeram nada com o povo judeu. Então foi um milagre muito grande. Eles não tinham mais domínio sobre o povo de Israel, depois de 210 anos de escravidão. Então no final do Seder, e a mitzvah de comer matzah na noite do Seder, quando nós recitamos a brachá, Asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu al achilat matzah, nos reclinamos para a esquerda como homens livres e comemos essa matzah. Aí é o momento do pão da Emuná, o pão da Geulá, que simboliza a bondade de Hashem para conosco, de nos tirar de lá rapidamente, tão rápido que não deu tempo da massa fermentar, que eles prepararam para o caminho, e não fermentou de tão rápido que eles precisavam sair, se transformou na matzah, que é a conotação final da mitzvah, no momento em que nós cumprimos essa passagem que eu li para vocês, que na noite do 14 de Nissan nós temos o Hiyuv, a obrigação, a mitzvah, o preceito positivo da Torá de comer a matzah. A mitzvah, o Hiyuv, é na noite do Seder. Na Torá ela também fala Shivat Yamim Tochlu Matzot. Nos 7 dias da festa nós também cumprimos mitzvah se comemos matzah, mas a mitzvah é Beleil HaSeder com a matzah shmurá. O que é a matzah shmurá eu já vou explicar, mas antes vamos entender a diferença entre a matzah e o hametz. Do que é feita a matzah? Qual a diferença de hametz e matzah? Quando nós cantamos na noite do Seder, as crianças, elas fazem 4 perguntas. O Seder inteiro gira em torno do questionamento das crianças para que o pai possa cumprir a mitzvah de Magid veigadetah lebincha bayom hahu, que você vai contar para o teu filho toda a história de Yetziat Mitzrayim, e essa mitzvah ela ganha uma força especial no jantar da noite de Pesach, que é o Seder de Pesach, que é a ordem que foi instituída. São 15 etapas, já gravamos sobre isso várias vezes no YouTube, depois procura o Seder de Pesach, o passo a passo. Mas uma das perguntas do Manishtaná é Shebechol aleilot anu ochlim chametz umatzah, chametz umatzah, que todas as noites do ano, se a gente quiser comer chametz, a gente come, se a gente quiser comer matzah, a gente come. Halayla hazeh, kulo matzah. Mas essa noite só pode comer matzah, e a criança pergunta, qual é o motivo? Então, qual a diferença? Se a matzah, os ingredientes dela são água e farinha, e os ingredientes do hametz, quais são? Água e farinha, que são os ingredientes do pão, pergunte ao padeiro. Qual a diferença? Por que um pode e outro não pode? Qual é a diferença de hametz e matzah? Tempo! Eu falei já a diferença. Tempo. A diferença é o tempo. A matzah, ela vira matzah quando você tira ela no tempo certo. São 18 minutos, não pode passar de 18 minutos. Porque senão a massa vai fermentar e já é hametz. Ou seja, a matzah, ela simboliza a agilidade. A matzah, ela simboliza a humildade. A matzah, ela simboliza o quê? Quão disciplinados nós devemos ser, com agilidade. O sucesso tem um preço, mas você tem que pagar esse preço com disciplina, com coragem, com determinação. Humildade acima de tudo. A matzah em Pesach, ela vem trazer conceitos importantes para nós o ano inteiro. Mas que essa semana é propícia para que esses conceitos e fundamentos sejam absorvidos na vivência, comendo a matzah, reclinando para a esquerda, entendendo que tudo que o nosso povo passou é real, é atual até os dias de hoje. Na noite do Seder, os portões dos céus estão abertos para que um pai possa introduzir, para que um pai possa enraizar, para que um pai possa plantar uma semente no coração dos seus filhos, as futuras gerações, que em outra noite, em outra época do ano,
Até seria possível, porque nós temos que lembrar da saída do Egito todos os dias da nossa vida. Mas na noite do Cedro existe uma segulá, existe uma energia especial que desce para o mundo todos os anos nessa mesma data. E essa é a essência de todos os Hagim. Pesach é a saída do Egito, Shavuot é o outorga da Torá, Sukkot é a alegria. Cada festa tem um fundamento especial que naquela época do ano é mais fácil de ser abraçado e a ajuda dos céus é mais intensa para esse serviço específico. E o Hametz, por outro lado, em Pesach simboliza o quê? A mentira. Porque são os mesmos ingredientes, é verdade, mas quando a massa fica parada, quando você não toma as providências que precisam ser tomadas, quando você não arregaça as mangas, vai lá e faz, quando você fica só reclamando, terceirizando a culpa e não trazendo a responsabilidade para si, porque o que você está vivendo hoje é fruto das decisões que você tomou no passado. Então, se você a partir de hoje decidir mudar, se você a partir de hoje não se vitimizar e trazer essa cultura do coitadismo, as coisas vão começar a mudar. O Hametz simboliza a preguiça, a massa parada. Aí ela infla. Quando ela infla, ela aparenta ser algo que ela não é. Na essência, é a mesma coisa que a matzá, mas ela aparenta ser algo que na verdade ela não é. E mentira, nem dentro de casa nós queremos ter. Nós temos que tirar o Hametz de toda a nossa casa. Abdikat Hametz, que nós fazemos na noite que antecede o dia 14 de Nissan. Nós fazemos uma busca completa. Nós escondemos 10 pedacinhos de pão para que a brachá não seja em vão, caso nós não encontremos o Hametz. Mas a busca precisa ser minuciosa. Quantas vezes eu, no meio da abdiká, eu já encontrei uma balinha, alguma coisinha escondida num bolso, que é Hametz, e nós não podemos ter Hametz dentro das nossas propriedades durante a festa de Pesach. Essa abdiká, ela é uma abdiká territorial, mas também ela é uma abdiká espiritual. Também na festa de Pesach nós estamos buscando o Hametz dentro do nosso coração. A mentira, a preguiça, as desculpas esfarrapadas, tudo isso a gente está buscando para tirar e queimar. Nós queimamos o Hametz na véspera de Pesach e durante os 7 dias da festa nós trazemos a matzá, nós comemos a matzá, nós trazemos a verdadeira liberdade, que é se libertar daquilo que te prende. Mitzrayim, em hebraico, é o Egito, mas vem da raiz Meitzarim, limites. O Egito prendia, o Egito te limitava, o Egito te escravizava, não fisicamente, sim espiritualmente. Qual é o sentido de comemorar Pesach em épocas de escuridão, que o nosso povo já está acostumado, em perseguições, pogroms, holocausto, inquisição? Em vários momentos da história, os judeus deram a vida para comer matzá, para fabricar matzá. Qual é o sentido de comemorar Pesach nessa situação se a liberdade física ainda está em questão? Mas é a liberdade espiritual que prevalece e que está sendo celebrada. Por isso que a Torá é clara, En ben chorin ela mishosek batorá. Quem é livre de verdade, quem estuda a Torá, quem vivencia o que a Torá tem como orientação e como manual de instruções para essa vida significativa, para essa vida feliz incondicionalmente, próxima de Hashem e de seus mandamentos. Por isso que a matzá e o Hametz, eles são ingredientes, eles são parecidos, mas o que nos diferencia? O tempo de tomar decisão, o tempo de agir antes que seja tarde demais. Como é que se escreve Hametz? Het, Mem, Tzadik, Sofit. Como é que se escreve matzá? Mem, Tzadik, Rei. Vamos ver as letras. Matzá, Mem, você tem na palavra matzá e você tem na palavra Hametz. Tzadik, você tem o tzadik na palavra matzá e você também tem o tzadik na palavra Hametz. Rei, você tem em matzá, mas você não tem o rei em Hametz, porque em Hametz se escreve com het. Então a diferença entre Hametz e matzá é o het e o rei. Qual é a numerologia da letra het? 8. Qual é a numerologia da letra rei? 5. Qual a diferença entre os dois? 8 menos 5. 3. A diferença entre Hametz e matzá é o 3. E que 3 é esse? São as 3 coisas que tiram o ser humano do mundo. A quiná, a inveja, a tavá,
os desejos materiais, ve'hakavod, e a busca desenfreada pelas honrarias, pelo prestígio, pelo poder. Essas três coisas são ilusões, mentira. Hametz, matzah, a humildade, a sua verdadeira essência, o seu propósito maior. E nós temos a oportunidade gigantesca, que não é cream cracker, como você perguntou. Lechem de mehimnuta, o pão da fé, é o pão que traz a fé vivenciada todos os anos, na festa de Pesach, para os nossos lares e para as nossas vidas. Então, meu querido, essa é a matzah, na sua conotação, o pão da pobreza no começo. E também, Ancla, você viu o preço da matzah? Por isso que é o pão da pobreza, que deixa pobre mesmo. Isso corta, hein? Isso aí você tira. Mas subiu os preços com a importação, tá caro. Na sua conotação, no início, o pão da pobreza, para a gente voltar, nos sentirmos, a gente tem que sentir como se nós estivéssemos saindo do Egito naquela noite. Isso só é possível através das vivências, os protagonistas da noite, as crianças, as futuras gerações. Se não tem criança, você é a criança. Conte a história para si mesmo. Aproveite essa energia que desce para o mundo todos os anos. Pesach vem de Pesach, a boca que fala, através da verbalização vem a conscientização, e, consequentemente, a celebração, consequentemente, o estado emocional de alegria, de fé vivenciada, de conexão e prazer espiritual inigualável. Pesach kasher vesameach para você, meu querido, e que você possa comer a matzah e se libertar de verdade de tudo aquilo que está impedindo você de ser quem você foi criado para ser. Sorria com alegria e Pesach kasher vesameach. Fui!